Olá, cidadão, olá, servidores públicos, olá, pessoal da Assembleia Legislativa. O nosso programa de hoje vai falar da homenagem à ASPAL, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa. Seu presidente, Gaspar Bissolotti Neto. Esse evento aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vamos ver as pessoas se manifestando sobre uma coisa tão importante que é a Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa. Parabéns, ASPAL. Vamos lá? Em nome do deputado Gianazzi, que preside essa sessão, e do Gaspar, eu saúdo todo mundo, obrigado pela presença, e vamos fazer um breve relato do histórico da ASPAL. A ASPAL, a Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, teve como embrião a Comissão de Aposentados da ALESP, que se reuniu durante alguns anos no quarto dia útil de cada mês, com o apoio da FALESP, e foi fundada em 6 de abril de 2004, tendo como primeiro presidente o saudoso Nélio Mazzutti, que foi diretor do Departamento Parlamentar da Assembleia por muitos anos. Nélio foi ainda reeleito em 2007 e 2010, vindo a falecer em 21 de dezembro de 2011, quando assumiu a presidência seu vice, Gaspar Bissolotti Neto, que completou a gestão e foi eleito presidente em 7 de maio de 2013, tendo sido reeleito em 2019 e 2022. Estatutariamente, a ASPAL objetiva melhorar a qualidade de vida de seus associados, defendendo seus direitos, organizando-os e desenvolvendo trabalho social, cultural e recreativo, assistencial e previdenciário, junto aos órgãos municipais, estaduais, federais e iniciativa privada. A ASPAL tem entre suas principais lutas defender a paridade salarial entre os servidores aposentados e os da ativa, participando de forma enfática da campanha salarial dos servidores da ALESP. Luta pela aprovação das PECs 555/2006, que extingue gradativamente a contribuição previdenciária dos servidores aposentados e pensionistas, e 170 de 2012, que mexe com a integralidade salarial para os aposentados por invalidez. Luta pelo PLP 257/2016 e a PEC 287/2016, reforma da Previdência. E ainda no âmbito do Legislativo paulista, encampou de forma pioneira ações judiciais que visam estender aos aposentados e pensionistas a GED, gratificação especial de desempenho, por entender que se trata de uma forma de conceder aumento salarial indireto a segmentos de servidores da ativa. Agora, outros advogados também estão entrando com esta ação. Criada inicialmente para defender os aposentados e pensionistas, a ASPAL realizou reforma estatutária em 2014, atendendo inclusive à solicitação de alguns servidores prestes a se aposentar, quando foi estendida a possibilidade de filiação à ASPAL aos servidores com direito ao abono permanência. É importante salientar que, no âmbito da ALESP, a ASPAL procurou trabalhar sempre em conjunto com a FALESP e o SINDALESP, fazendo parte da Comissão de Negociação das Relações do Trabalho e atua com as demais entidades do funcionalismo em geral, sendo filiada à CCM e ANSP, Comissão Consultiva Mista do Instituto de Assistência Médica dos Servidores Públicos do Estado, a CNSP, Confederação Nacional dos Servidores Públicos, a AFENALI, Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos, Federal, Estaduais e do Distrito Federal, a FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, e ao Instituto MOSAP, Movimento dos Servidores Aposentados e Pensionistas. Participou também ativamente da fundação da Pública, Central do Servidor, que visa congregar os 11 milhões de servidores de todo o país, da qual está afiliada. A ASPAL tem participado, desde sua fundação, de todos os movimentos em defesa do serviço público, de qualidade e dos servidores, como nas lutas nacionais contra a reforma da Previdência, Emenda Constitucional 103, a reforma administrativa, PEC 32, e no Estado de São Paulo, contra o confisco dos vencimentos dos aposentados, pelo Decreto 65021 de 2020. Luta ainda pela aprovação do PLC 21,
da deputada Luciane Cavalcante, que descongela os benefícios congelados pela LC 173 na pandemia. Luta pela PEC 6 de 2024, que substitui a PEC 555 de 2006, acabando com a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas. E contra a PEC 66, que vem trazer problemas sérios aos servidores, que têm precatórios a receber, e também mexe de forma violenta na previdência de muitos servidores. Na LESP, que é a entidade pioneira no ingresso de ações pela GED, gratificação especial de desempenho aos aposentados, tendo alguns grupos conquistado benefício na Justiça e outros injustamente indeferidos, mas a luta pela GED continua. Luta ainda pela impressão de novos crachás aos aposentados, o que está prestes a acontecer pela volta do auxílio alimentação, com o nome de benefício complementar nutricional, como já conseguido pelos servidores aposentados da Câmara Municipal de São Paulo. E também luta pela extensão do adicional de qualificação aos servidores que concluíram cursos superiores aos exigidos por seus cargos antes de se aposentarem, e que, portanto, fazem jus a esse benefício. No campo social e filantrópico, a ASPAL tem participado ativamente, coordenando a ação solidária dos servidores da LESP contra a Covid-19, que, neste ano, comemora seu 5º aniversário. E, desde 2020 até os dias atuais, contribuiu com a contribuição financeira dos servidores, já ajudou inúmeras entidades beneficentes que atendem pessoas com vulnerabilidade social, entre elas crianças, idosos e moradores de rua. Nos últimos 2 anos, a ação solidária tem também contemplado o pessoal das terceirizadas da LESP, com cestas básicas no final do ano, o que deverá ocorrer em 2025 novamente. Sempre sob coordenação de Vitorina Tereza Frugoli, tem participado de todas as ações da Casa, em conjunto com a administração e com as demais entidades, em eventos como a Semana de Talentos, Semana da Saúde, a LESP é delas e o Mês da Mulher. Neste ano, no domingo 6 de abril de 2025, a ASPAL comemorou seu 21º aniversário, e a data está sendo festejada hoje, 7 de abril, com este ato solene, requerido e presidido pelo querido deputado Carlos Gianazzi, a quem agradecemos, e também agradecemos a presença de todos. Muito obrigada. Quero cumprimentar aqui o presidente da mesa, o deputado Carlos Gianazzi, e grande defensor dos servidores públicos aqui no Estado. Também a nossa deputada Luciane Cavalcante, o nosso deputado também Fábio Faria de Sá, bem como os representantes de entidades aqui presentes, Antônio Tutilo, Emanuel e Felipe. Também parabenizar o presidente da ASPAL, o Gaspar, que também grande defensor dos servidores aqui na Assembleia Legislativa, que nesses 21 anos que está completando a ASPAL, teve um grande papel, principalmente na época da pandemia, que ele esteve à frente dessa entidade também, coordenando os trabalhos, que foram intensos, apesar de toda a dificuldade existente. Estou aqui representando o José Gozzi, que é o nosso presidente, tanto da Pública, como da FESPESP e como da CETES, entidade que eu participo, na qual eu sou secretário. Falar que ele não pôde estar presente hoje, porque tem uma agenda extensa em Brasília. Ele hoje de manhã já teve uma reunião com as centrais sindicais, agora ele está com a nossa ministra da Gestão, a Esther Dweck, onde que ele está lá tratando, entre outros assuntos, da reforma administrativa, que parece que tem um plano aí, está sendo discutido, e ele quer que as centrais ou os servidores participem dessa discussão, porque até agora existe já um projeto lá que está parado, que a gente brigou muito para que não fosse aprovado, da reforma administrativa dos servidores, mas também parece que está surgindo um novo projeto, e o servidor não está sendo chamado para participar desse novo projeto. Então, ele está lá para discutir isso. Entre outros, também vai ter reunião com o ministro do Trabalho e Emprego e também com vários deputados federais. Então, a agenda é intensa dele, por isso que ele não pôde estar aqui presente. E, mais uma vez, parabenizar a ASPAL por seus 21 anos de trabalho e luta em defesa dos servidores. É isso.
Eu queria cumprimentar, em nome da Confederação Nacional de Servidores Públicos, primeiro o deputado Carlos Janazzi, que realmente já foi dito aqui, é um grande batalhador, pena que às vezes ele está sozinho, né? E cumprimentar o deputado Fábio, que representa tão bem o seu querido tio, grande batalhador, que realmente foi Arnaldo Faria de Sá, que nos representava enormemente dentro do Congresso Nacional. Também a deputada Luciene, quero cumprimentar o Gaspar pela grande luta da ASPAL e todos os representantes de entidades aqui presentes, porque é importante que a Confederação se sente orgulhosa de que a ASPAL é uma das filiadas. E o trabalho já foi dito aqui, a Rita colocou muito bem, explanou o que a ASPAL tem feito, e muito bem, né? Não só no aspecto técnico, mas também na parte social, ajudando muita gente e representando muita gente. Então, eu queria colocar que hoje o aposentado e pensionista é o mais massacrado aqui no nosso país. Não é só em São Paulo, é no país inteiro. Porque já foi colocado aqui, o deputado colocou, o grande massacre começou em 2001, na emenda 41, quando, na verdade, o Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição porque ele reduziu o salário. Ele rasgou e continua rasgando. Hoje, ele rasga a todo momento, porque o Supremo Tribunal Federal ele não está seguindo mais a Constituição do nosso país. Ele está determinando aquilo que pode e aquilo que não pode. Então, a liberdade de expressão acaba. O grande problema, nós estamos vendo aí, hoje o país está ingovernável, porque quem decide é o Congresso Nacional, porque tem 50 bilhões no orçamento para emendas, que não se sabe nem o que se faz nessas emendas. E não só isso, na verdade, além desses 50 bilhões, eles estão recuperando restos a pagar de 2019, 2020, 2021, que já foram cancelados, e eles estão recuperando para aumentar ainda mais o problema de emendas. Então, é um absurdo, o deputado já colocou, eu sempre coloco quando falo que o único país do mundo que o aposentado continua pagando a aposentadoria. Isso, quando ele diz que tem pessoas de 30 anos, eu já contribuo com mais de 50 anos. Mais de 50 anos eu estou contribuindo. E sabe quanto, na verdade, já foi reduzido, não só o meu salário, mas de muita gente. E a média que se tem hoje, daqueles que começaram desde 2001, ele ganha hoje, num confisco extraordinário, ele ganha de 25% a 30% do seu salário. Porque o abate-teto destrói tudo. Destrói tudo. E eu quero dizer aqui a nossa repulsa aquilo que está acontecendo no país, porque aqui nós temos representantes da Justiça, e eu não estou falando dos servidores normais, mas os juízes em geral, os promotores, mais o Ministério Público, todo grupo desse grupo não respeita teto, ganha muito acima do teto, e não os servidores do Tribunal de Justiça, mas os juízes, aqueles que realmente mandam no país, ganham. Eu tenho listas aqui de mais de 100 mil por mês. E o maior absurdo do mundo, está aqui o doutor Júlio Bonafonte, que é o nosso diretor jurídico, que nós estamos verificando lá em Brasília. Hoje, sabe quanto existe de depósitos judiciais no Banco do Brasil? 110 bilhões de reais. E sabe como acontece? Sabe o que significa isso? O Tribunal de Justiça ganha comissão a respeito disso. Ganha comissão. Então, ele não tem nenhuma possibilidade de acelerar o pagamento de precatório. Nada. Por quê? Porque eu ganho o fundo de despesa do Tribunal de Justiça, ganha a comissão porque tem 110 bilhões lá. E nós queremos agora, o doutor Júlio está entrando realmente para que se destine isso para pagamento de precatório especialmente, né?
inclusive uma outra batalha que também vai ser colocada já o Ministério Público. Nós não temos vagas em todos os lugares e não se faz concurso público. Não se faz concurso público. E agora, na educação, temos 1.300 diretores de escola com vagas e não tem concurso. Temos mais 700 supervisores e não tem concurso. Então, tem uma ação, o doutor Júlio vai entrar com amicus curiae para que a gente debata isso e que exija que haja concurso dentro do nosso Estado. Então, é importante que a gente verifique o problema dessa reforma de Previdência, que já foi um desastre, ainda bem que não foi feito, mas que já estão falando novamente. Temos que ficar atento, temos que trabalhar nisso, né? A PEC 66 é outro absurdo que está parado, mas joga o precatório para pagar só em 2050, é outro absurdo total, né? Então, eu acho que nós temos que ter essa possibilidade de luta, de união. Eu parabenizo a Aspal, porque ela sempre lutou, continua lutando, estamos juntos nisso, e é impressionante que, às vezes, a gente fica desligado do problema, mas nós temos que estar junto, nós temos que trabalhar junto, nós temos que lutar junto, porque, senão, nós seremos... Hoje, todos os governantes querem destruir o serviço público. Nós estamos realmente, o Júlio fala, em extinção. O servidor público está em extinção. E se nós não batalharmos, se nós não verificarmos essa luta, nós vamos realmente ser destruídos, porque nós estamos sendo desvalorizados em todos os setores. É uma alegria muito grande poder estar aqui nesse 21º aniversário da Aspal, já há alguns anos cumprindo essa atividade aqui com vocês, o que para mim é uma alegria muito grande. E maior a minha responsabilidade, a responsabilidade do sindicato ao qual eu represento, quando eu vejo uma mesa com ilustres parlamentares, sabe, ver a deputada federal Luciene Cavalcante, que a gente já em Brasília, aqui também em São Paulo, sabe, lutando, batalhando por questões pertinentes aos nossos funcionários públicos, também o deputado Janazzi, uma grande referência, sabe, para todos nós e de diversos setores do serviço público. E agora também, pois, fico muito feliz de ver o deputado Faria de Sá, né? Fábio Faria de Sá. Eu fui vizinho do seu tio, quantas e quantas vezes nas padarias a gente conversava aqui na Vila Clementina, ele sempre muito solícito, afetivo com todo mundo que ia procurar. Então, eu vejo que a luta do seu tio agora está renovada, agora com a sua força aqui no Parlamento. Parabéns e seja bem-vindo a essa causa aqui dos nossos aposentados. Também saúdo o Geraldo Carvalho, né, e já encaminho nosso abraço ao nosso líder, José Gozzi, também o Florencio, né, o Emanuel Florencio, que leve nosso abraço ao Gilmar, né, presidente da FALESP, e o nosso sempre líder, Antônio Tutilho, né, a quem temos dele sempre grandes inspirações na liderança política sindical. Pessoal, o que nós podemos falar da associação e da liderança do Gaspar? Eu, como presidente do sindicato, já nessa campanha salarial agora, de 2025, que estamos inaugurando, como que eu me sinto tranquilo quando eu tenho o Gaspar na mesa comigo, sabe? Já é a segunda vez que a gente já estamos na segunda assembleia com a categoria, né, Gaspar? Uma em fevereiro, outra também no início de março. E que bom quando eu olho para o lado e tenho o Gaspar do meu lado, porque o Gaspar é uma pessoa sempre muito atenta, muito vigilante com os interesses dos aposentados, né? Quando ele fala sempre do adicional de qualificação para os aposentados, ele toma a palavra, pega isso com empenho, com força. Quando ele fala da questão do auxílio nutrição para os aposentados, é uma pessoa vigilante, pesquisa e sabe onde é que já saiu, e pressiona o sindicato, e insufla a categoria para apoiar essa pauta. E também o auxílio remédio, que foi outra coisa que em categoria também tanto discutimos
E acho que esses itens, ô Gaspar, está sendo assim, muito bem pensado, vigiado, sobre tudo isso, vigiado. Teve uma vez que eu elaborei um documento e não ficou tão a contento. Mas que bom que o Gaspar, na mesma hora, foi lá, Felipe, tem que mudar essa redação aqui, os aposentados não estão contemplados. Eu falei, é mesmo, Gaspar, vamos lá, vamos redigir tudo de novo, vamos fazer para protocolar da forma certa, porque essa é a pessoa do Gaspar, sabe? Uma pessoa que não mede esforços o tempo todo para defender o aposentado e, sobretudo, de um modo atual, de um modo moderno, de um modo, sabe, sobretudo pensando sempre no melhor para o aposentado. Então, da parte do sindicato, trago aqui o abraço de toda a nossa diretoria executiva, de toda a nossa diretoria plena. Fiquei muito feliz de ver toda a sua diretoria. Primeira vez que eu vejo, Gaspar. Receba nossos abraços e desejo a você excelente aniversário aqui, liderando essa instituição, esses 21 anos, que muito mais anos venham, e felicidade para a nossa Associação dos Aposentados. Em nome da FALESP, que esse ano completa 78 anos, a gente quer parabenizar, através também do seu presidente Gilmar de Souza e todos os colegas aqui de diretoria, a ASPAL, mas antes disso também querendo parabenizar aqui a presença dos nossos representantes, deputado Gianazzi, deputado Fábio, deputada Luciene, homens e mulheres que estão batalhando no parlamento pela dignidade dos servidores, do serviço público, de um Estado que seja funcional e que respeite os direitos dos seus cidadãos, especialmente dos seus cidadãos que se encontram agora nessa fase em que já deram bastante da sua sabedoria, do seu talento, e no momento que o Brasil discute bastante, especialmente entre os economistas, a questão do bônus demográfico, o Brasil que está deixando de ser um país em que a grande maioria é de adultos em atividade econômica. Eu gosto muito quando Gaspar, ele diz que nós temos aposentados e não inativos, no sentido de que homens e mulheres que estão numa faixa etária da vida ainda têm muito a contribuir com a sua sabedoria, com a sua experiência, e que precisam ser respeitados pelo Estado na sua dignidade. A FALESP, junto com as entidades da Casa, tem trabalhado pelo bem-estar dos seus associados, dentre os quais homens e mulheres aposentados, no sentido de, além de estar agora numa campanha salarial em curso, apoiando as atividades do sindicato, junto com as demais entidades, também pelo bem-estar, em especial, a gente tentando trabalhar o tempo inteiro com a questão da saúde, especialmente dos aposentados. É impressionante o custo representativo dos planos de saúde para os aposentados, que consome grande parte dos proventos, e nós estamos numa luta grande porque há um grupo pequeno de empresas que dominam esse setor e elas estão vinculadas a grandes grupos econômicos que fazem com que nem oferta haja desses serviços, mas nós continuamos tentando, o tempo todo conversando nesse sentido, para que haja, além do bem-estar dos salários, também o bem-estar estendido nos benefícios, em tudo que diz respeito à saúde inclusive mental dos servidores, especialmente os aposentados. Então, em nome da FALESP, da sua diretoria, do seu presidente Gilmar, a quem estou representando aqui, aos colegas e também aos representantes do Poder Público, nós queremos saudar Gaspar, essa pessoa que, como foi dito aqui, não só é uma entidade em si mesmo dos servidores da casa, mas faz isso com muita paixão. Quando a gente olha para Gaspar, a gente vê alguém apaixonado pelo serviço público, pelos servidores públicos, e tem tido uma contribuição excepcional junto com a sua diretoria. Então, nesses 21 anos da ASPAL, Gaspar, vida longa à ASPAL e a todos os servidores e servidores da casa. Eu vou até poupar vocês, porque minha voz aqui está horrível, né? Então, eu ia fazer um discurso aqui, mas não vou, não. Eu acho que já está com a leitura do histórico da ASPAL feito pela Rita, e também o que os colegas já falaram, já mostra bem como é a ASPAL. O que eu quero aqui é aproveitar para agradecer, mas só muita gratidão pelos presentes. Temos aqui
servidores bem antigos que serão homenageados hoje. Essa homenagem, inclusive, foi sugerida pelo nosso vice-presidente e ex-presidente da Afalesp, o Augusto Carlos Cavalcante de Barros, e nós temos o prazer aqui de receber servidores, alguns deles que eu acho que aposentaram até na época em que eu entrei na Assembleia, né? Então, pessoas que estão na casa desde os anos 40, 50. Muito bom poder homenagear essas pessoas. E eu vejo aqui também a Sônia, que me faz lembrar muito do Nélio Mazzucci, nosso ex-presidente. Quero justificar a ausência da Vitória por problema de saúde. Ela que está sempre presente, inclusive viaja muito, tudo representando a Aspal, mas que estava organizando este evento, mas ficou aí com um problema sério de saúde. A médica mandou que ela descansasse pelo menos um mês, aí ela vai ficar ausente. Então, a gente sente muito a ausência dela, mas tenho certeza que ela está pensando, na casa dela, pensando nesta solenidade. E quero agradecer aqui a toda a mesa, né? Em especial o deputado Gianazzi, o deputado Fábio, que estivemos aí já com ele algumas vezes, a deputada Luciene, que já deveria estar indo para o Brasil, está aqui nos prestigiando, né? E todo o pessoal da diretoria e todos os amigos, porque aqui só tenho amigos, né? E isso é muito bom. Tem aí o Felipe, o Emanuel, o Gozzi não pode estar presente, mas tem aí o Geraldo, tem o Diógenes também representando, o Marinho também da Falesp, né? E não dá para citar todo mundo, porque aí eu vou ficar um tempão falando aí o nome do pessoal e não poupando o ouvido de vocês. Mas o que importa é que a Aspal continua viva, né? E aquilo, aposentados sim, inativos nunca, e vamos em frente, pessoal. Parabéns à Aspal, parabéns a todos nós. Obrigado. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você, servidor público, para você, cidadão, informações sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.